Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para uma aula de exercícios usando o que a gente já aprendeu anteriormente. Nesse primeiro exercício, pede o seguinte: mostre que, se V é um vetor não nulo, então V e seu versor são paralelos, de mesmo sentido, e que o versor de V é unitário, ou seja, ele tem norma ou tamanho 1. Então, percebam que nessa questão é pedido três coisas, né? Sabendo que V é não nulo, isso vai ser importante. Então, V e seu versor, eles são paralelos. Eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que mostrar também que eles têm mesmo sentido. E tenho que mostrar que o versor de V tem norma 1, ou seja, tem tamanho 1. Como é que eu posso resolver esse tipo de problema? A primeira coisa que eu posso mostrar é que V e seu versor são paralelos. Eu sei que o versor de V é V dividido pela norma de V. Ou seja, eu posso escrever 1 sobre norma de V vezes o V, que é a mesma coisa de um número, porque isso aqui é um número, né? Multiplicando V. E pela definição, a gente sabe que V é paralelo a αV, né? A gente viu isso no vídeo anterior, que por definição, V é paralelo a αV. Isso vai implicar, então, que V é paralelo a 1 sobre norma de V vezes V. Certo? Então, o primeiro item foi resolvido. O segundo, ele pede para mostrar que eles têm mesmo sentido. Você deve lembrar o seguinte, que se alfa, olha, você tem alfa V. Se alfa ele for maior do que zero, o alfa V ele vai ter mesmo sentido que o V. Tem mesmo sentido. Pronto, ok. Agora, se alfa for menor do que zero, tem sentido contrário, né? Então, eu olho aqui para essa expressão 1 sobre norma de V vezes V. A norma é o tamanho do vetor. Então, não faz sentido geométrico você ter um vetor negativo, não é isso? Então, dessa maneira, você conclui que 1 sobre V vezes o vetor V, né, 1 sobre a norma de V vezes o vetor V, e V tem mesmo sentido. Por quê? Porque esse pedaço aqui vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. E a última coisa que ele pede é para mostrar que o versor de V ele é unitário. Ou seja, ele tem tamanho 1. Como é que eu posso resolver ou justificar isso daqui? Bom, eu quero verificar o seguinte. O tamanho disso daqui, do versor de V. Então, o versor vai ser a norma desse vetor aí. Pela propriedade, eu acho que vocês devem lembrar da aula passada, a gente viu o seguinte, ó, αv é igual ao módulo de alfa vezes a norma de V, não é isso? Então, eu vou usar a mesma coisa aqui. Então, é o módulo de 1 sobre a norma de V vezes a norma de V. Percebam que essa parte aqui já é positiva, porque a gente está falando de tamanho, não é isso? Então, isso daqui vai ser a mesma coisa de 1 sobre a norma de V vezes a norma de V. Ok, posso simplesmente dividir e isso vai ser igual a 1. Isso quer dizer o seguinte, que esse pedacinho aqui é igual ao módulo do vetor unitário, né? Então, é o tamanho do vetor que a gente teve. Ou seja, esse tamanho é igual a 1. Tá certo? Entenderam mais ou menos? Perfeito. Nessa segunda questão, dado um vetor U não nulo, obtenha um vetor V de norma 6, ou seja, de tamanho 6, tal que U e V sejam paralelos e de mesmo sentido. Então, olha, essa estratégia vai ser útil para outros exercícios. Fiquem atentos. Como eu sei que U e V são paralelos, então eu posso escrever V como um múltiplo escalar de U, alfa U, certo? Mas eu quero que... Aqui eu já tenho que eles dois são paralelos, mas eu quero um V de tamanho 6. Como é que eu posso fazer isso? Olha,
Pense comigo. Se eu tiver U dividido pela norma de U, qual vai ser o tamanho desse vetor? Esse vetor vai ter tamanho 1, só que eu quero que ele tenha um tamanho 6, então eu multiplico por 6. Isso implica dizer que eu tenho 6 dividido pela norma de U vezes U, isso aqui é um vetor, né? Então, é um vetor de tamanho 6. Então, se o V for igual a isso, eu vou ter um V que é paralelo a U, tem tamanho 6, e ele vai ter mesmo sentido, por quê? Porque essa parte é positiva, né? Então, se ele tivesse se aqui fosse menos 6, seria um vetor de tamanho 6, paralelo a U, só que sentido contrário, tá certo? E vamos para mais um exercício. Sendo U, V, W representados na figura abaixo, represente x igual a 2U menos V mais 5W sobre 4. Essa questão é bem bacana, né? Para a gente representar por uma flecha na origem O. Não tem O nesse desenho, mas eu vou colocar ele aqui nesse campo, O. Ok. Como é que a gente pode resolver ele? Primeiro vamos olhar cada um dessas partes, né? É como se a gente tivesse 2U mais o vetor menos V mais 5 sobre 4W, né? Aqui a gente pode começar da seguinte maneira. Eu tenho o vetor 2U, eu vou colocar ele aqui com outro representante. Eu tenho esse vetor aqui, né? Esse vetor vai ser quem? 2U. Eu tenho o vetor menos V, vou pegar um representante dele aqui, olha. Menos V. Ele vai ter o sentido contrário, né? Menos V. Aí agora eu vou olhar menos 5 sobre 4W. Percebam que eu posso fazer da seguinte maneira, olha. 5 vezes 1 sobre 4 de W, não é isso? Então, olha, olhando para esse vetor que tem exatamente o tamanho 4, 1, 2, 3 e 4, W sobre 4 é esse vetor aqui, olha, que tem origem aqui e finalzinho aqui. Se eu multiplicar ele por 5, eu vou ter quem? Eu vou ter esse pedaço todinho que termina, vai até aqui, né? Então, esse vetor, de fato, vai ser 5 sobre 4W, certo? Então, agora a gente tem que organizar esses vetores aqui nesse espaço. Percebam que se eu começar com 2U, eu vou ter um problema porque ele vai estar saindo aqui para fora. Ele vai estar saindo para essa região aqui. Não faz muito sentido, né? Então, como é que eu posso resolver esse probleminha? Eu vou começar usando a propriedade comutativa, né? Eu vou começar com esse vetor aqui, que ele tem comprimento 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vem até aqui. Esse vetor é quem? É 5 sobre 4W. Agora, eu vou usar o vetor... Não faz sentido a gente usar o menos V, né? Porque ele vai estar indo para fora. Então, eu vou usar o vetor 2U. O vetor 2U ele tem esse sentido aqui, olha. Então, aqui vai ser o 2U. Aí, agora sim, eu somo com menos V, que vai estar apontando para esse lado aqui. Menos V. Então, o resultante, o vetor resultante da soma, vai ser o vetor qual? Vai ser um vetor que tem origem em O e final nessa extremidade aqui. Tá certo? Então, esse vetor vai ser exatamente o vetor x. Eu convido para vocês tentarem resolver esse mesmo problema iniciando ele nesse ponto aqui, né? Suponha que a origem seja esse ponto e vejam o resultado. Bom, por fim, esse é o quarto e último problema. O hexágono ABCD é regular de centro O. Prove que AB mais AC mais AD mais AE mais AF é igual a 6 vezes AO. Como é que eu posso resolver esse problema? Bem, considere aqui esse hexágono, né, regular. Se ele é regular, a gente sabe que todos os tamanhos são iguais.
Isso quer dizer, os triângulos formados por ele são equiláteros, né? E vou colocar aqui os pontos. Tem A, B, C, D, E, F, a origem e os vetores representantes dele, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para resolver esse problema é fazer o seguinte, olha, repito o AB, não vou mexer nele, mas o AC é a mesma coisa do vetor AB mais BC, né? Então, vou ter AB mais BC. Mais o vetor AD, olha, o AD. Percebam que ele vai de A0 mais, ou AO, mais OD, né? Só que OD é a mesma coisa que AO. Então, eu tenho duas vezes AO, né? Com esse termo aqui. Mais o vetor AE. O vetor AE eu posso escrever como AF mais FE. AF mais FE. Pronto. Mais o vetor AF. AF. Pronto. Vou observar o seguinte, deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. Esse vetor BC, que aparece aqui, ele é paralelo ao vetor AO. Na realidade, ele tem o mesmo tamanho, por quê? Porque isso aqui é um hexágono regular, né? Então, no lugar de BC, eu posso colocar quem? AO. Então, eu tenho um AO aqui. Isso vale também para o vetor FE, né? O vetor FE vai ser AO também. Então, juntando esse termo com esse termo e esse daqui, a gente tem quem? A gente tem 4AO mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar AB mais AF, AB mais AF, e aqui eu vou somar esse outro AB com esse AF que está tendo aqui. AB mais AF. Percebam que o AF é a mesma coisa de BO, né? Isso aqui são o fato de ser um hexágono regular e nos permite fazer isso daqui. Então, AF é a mesma coisa que BO. Então, olha, eu posso fazer AB mais BO mais AB mais BO. E isso mais 4AB, ou melhor, 4AO. Então, reorganizando, isso daqui vai dar AO, isso aqui vai dar AO também, e somando com 4AO, vamos ter 6AO, tá certo? Que era o que a gente queria demonstrar. Percebam que nesse exercício eu utilizei um recurso que a gente ainda não comentou, né? Isso aqui, na realidade, foi um gancho para a próxima aula, o que a gente vai ver na próxima aula, que é o quê? É a associatividade, né? A gente usou, na realidade, a gente usou a distributividade do produto por um escalar e o vetor, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida sobre alguma dessas questões, vocês podem entrar em contato lá no fórum. E bons estudos e até logo!